Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol neste dia encantador, né? Porque as mulheres não só estão ocupando um papel fundamental na sociedade, um papel cada vez maior, como também encantam o nosso dia a dia com a sabedoria, com a valentia, com a entrega, com a inteligência e tudo mais. Antigamente, né, se falava que mulher era para o lar, era para ser mãe e tudo mais. Hoje elas são tudo, né? Fazem exatamente tudo e mais um pouco do que o homem faz. Então, meus cumprimentos a todas as mulheres e agradecimento às mulheres, né? Quem não teve grandes mulheres a seu lado ou à sua frente, até as mães e tudo mais. E a respeito de mãe, que é a mulher que dá origem à nossa existência, eu tenho uma frase, que mãe a gente gosta cada vez mais. Por isso que eu vivo com quem fica com mãe com 90 anos, 95, 98, porque a gente fica com medo de perder. Então vai passando o tempo. Então quanto mais velha, mais a gente gosta. Então um beijo a todas as mulheres neste dia 8 de março de 2018, Dia Internacional da Mulher. Mariju Maciel, Dia da Mulher deveria ser todo dia, né? Deveria ser todo querer dia, comemorar né? só no dia 8 é verdade. uma ignorância, né? É verdade, mas já estamos felizes de ter o nosso dia. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, prazer. Maurício. Estamos aí, né, Regueiro? Senhora, sua mãe, dona Fernanda. Senhora, minha mãe que Dona Lisiane também, um beijo para minha mulher, né? encaminha as comemorações, claro, começa no dia 8 de março, dia 12 já é o aniversário da minha mãe, então a festa começa agora e já vai o mês inteiro. Né? Sabe que toda mulher é mãe, né? Então mandar um beijo para as minhas filhas também, para Gabriela, para Luísa, porque começa com a boneca. Sem né? dúvida. Começa penteando o cabelo, ajeitando, colocando uma roupa bonita. Então, toda mulher é mãe. Né? Então, mesmo que aquelas que não conseguem ser, toda mulher é mãe. Só que hoje é o Dia Internacional da Mulher por essência. O Mariju, e o teu dia a dia é uma tortura ainda, correndo atrás de O meu soluções? dia a dia, já que hoje é o Dia da Mulher, eu vou aproveitar o momento para dar parabéns à minha mãe, né, e à minha filha. Eu sou filha de uma mulher forte. Eu venho... A minha essência É que nada te assusta. Então eu não... o meu dia a dia é um dia a dia de luta. Eu fui criada vendo a minha mãe bater sineta na Praça da Matriz. Lutando por melhores salários para os professores, né? Então, eu acho que a importância da mãe, da mulher, fundamental é isso. É o que tu passa para os teus filhos. E o meu dia a dia é um dia a dia de luta. Mariju, que é uma grande advogada que defende aí do menor ao maior funcionário empregado no futebol, né? Especialmente no futebol, né? E outras atividades esportivas também, mas muito mais ligada ao futebol. Mariju, aquela encrenca da Chapecoense, eu digo encrenca porque já era para ter sido resolvida, porque com a sensibilidade geral que se tinha, parecia que não ia ser um problema, que todos juntariam esforços pelo mesmo objetivo, a solução para todos, não só para alguns. Quando é que teremos solução para todos lá em Chapecó? Olha, Rec, eu tenho medo de te dar uma data, porque eu acho que isso vai ser uma decisão judicial, infelizmente. Nós tivemos essa semana um caso tão bonito, dentro de uma tristeza, que foi o jogador da Fiorentina, né? Que morreu numa concentração, né? E a Fiorentina decidiu que vai ter um salário vitalício para a esposa e para a filha, em contraprestação a toda a história dele no clube. Em relação à Chapecoense, a minha preocupação é que nós somos um país de pouca memória, né? A história nos mostra que nós somos um país de pouca memória. Mas, Justo, só vou te interromper. No terceiro dia, eu fiz um comentário, nunca esqueço que o diretor lá da Bandeirantes foi me cumprimentar. Quero te cumprimentar pela lucidez. Foi no segundo dia já. Eu disse, bom, olha, todas as homenagens foram feitas, já tem algumas situações organizadas para reagir e tal. Agora vamos parar de chorar e vamos pensar em quem ficou. Exatamente. Sabe, porque eu fiquei pensando, disse, meu Deus, e aquele cara que veio do Maranhão para morar em Chapecó, e o Paixão, que já perdeu 2 filhos e tal, a nora do Paixão e os netos, e as crianças que ficam meio que desamparadas. E a Chapecoense, até então, e ainda era um clube organizado. Sim. Parecia que ia dar solução mais rápida. Né? E essa é a grande preocupação, né?
Hoje nós estamos com ações judiciais, já tiveram as primeiras audiências, onde a Chapecoense não apresentou nenhuma tentativa de acordo. As meninas estão sendo amparadas por associações, né? Um ajuda daqui, outro ajuda dali. Dentre as minhas clientes, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma esposa internada, em depressão total. Tá, e quem é que paga isso? Família tirando daqui, tirando de onde não tem. Né? Mas não tem nada, nem estado, nem município, nem nada? Nada. Hoje nós não tivemos manifestação em relação à Chapecoense de nada. Temos uma associação onde o Tinga faz parte, que se chama Bravic, que ajuda, sim, as meninas, ajuda com valores para a escola, ajuda com alguns tratamentos psiquiátricos para as crianças. E é isso. Entre aspas, vivendo de doações, de favor, enquanto tinha uma vida estável, felizes. Hoje tem criança sem pai. Só se recebeu, as famílias receberam algumas doações que foram realizadas, mas aquele seguro da CBF e só até o momento. E só. E mesmo as doações, né, nós temos uma situação bem pontual, que as doações que vieram da Globo, enquanto o Galvão Bueno entrou ao vivo, dizendo que o valor das doações para as famílias eram 3 milhões, elas receberam 700 mil a serem divididos. Então, tudo sendo discutido na justiça, o que é uma pena. E quando eu falo que a minha maior tristeza é o país não ter memória, é que durante um mês se chorou. E hoje, elas estão lá esquecidas. E eu acho que esse é um dia emblemático para a gente falar dessa situação. Porque as mulheres, né, ficaram. Os homens partiram. As mulheres ficaram. E viviam do esforço, claro, dos homens, mas elas andavam junto. Para o homem render dentro de campo, a mulher tinha que resolver o problema das crianças, tinha que levar para o colégio, né? Tinha que esperar o marido em casa, tinha que, às vezes, até ajudar na presença daqui, dali, na sociedade. E a né? atividade do jogador, né, Mariju? Era isso que eu ia tratar, acaba atrapalhando, né? A vida da mulher, porque a cada 6 Exatamente. meses eles mudam de clube. A gente vê algumas manifestações... Até a profissão, né? Não, a gente vê algumas manifestações, sim, mas elas não trabalhavam. Só quem vive a situação de uma esposa de um jogador de futebol, e eu posso dizer isso porque eu já tive lá, né? A gente não consegue ter uma vida estabilizada e regular profissionalmente enquanto eles estão jogando, porque é 3 meses numa cidade, 5 meses na outra, 1 ano na outra, né? Eu precisei terminar o meu curso e começar a trabalhar após o Gilson ter parado de jogar, né? Porque a gente precisa efetivamente dar o suporte emocional e também estruturar o lar para que eles possam ter tranquilidade. E outra, um agravante, né? Na época do Gilson não se ganhava tanto dinheiro. Porque daqui a pouco o cara diz assim, aos 30 eu vou me aposentar porque vou estar bem de vida e tudo mais, né? E o Gilson, embora fosse um grande centroavante, goleador de Campeonato Gaúcho e tudo mais, mas precisou estar sempre provando e sempre mais. Olha, não é fácil. O Gilson que eu cito como exemplo, mas tantos outros que foram piores, né? Tiveram uma situação muito mais difícil. Tem que jogar até 38, 39... E a esposa esperando para poder exercer a profissão. E tem outra situação, né, Rec, Mariju? Quando a gente pensa, mas as esposas têm que acompanhar os atletas. Não é só, pegando um caso bem pontual, não é só a esposa do D'Alessandro que acompanha ele. É a esposa do jogador lá do Gaúcho, de Passo Fundo, Exato. do Joaquinzinho, que ganha um salário mínimo e que joga futebol. E que é a realidade, né? Que é a realidade da maioria. Mariju, né? a propósito, você que é estudiosa do assunto aí, quem sabe das que mais conhece, quem sabe não, com certeza, né? Mas se fala muito assim, se presume, se chuta um número. Tem 98% ganha mal, né? 2% são os que ganham bem, né? E é isso mesmo? Isso. Mais ou menos? O último levantamento que a gente tem é de 95% com salários abaixo de 3 salários mínimos, 3% até 20 salários mínimos e somente 2% acima desse patamar. Mas o grande problema da distorção dessa profissão é que estes 2% que ganham acima são os 2% que interessam à mídia. Então faz com que traga uma ideia distorcida da profissão. Se venda uma ideia maravilhosa. Porque tu vende, o que vende? Por isso que nós trazemos a Mariju aqui Grêmio. para mostrar que nem tudo é festa. E a nossa grande luta é exatamente demonstrar esse lado. Porque com a ideia distorcida da profissão, tu tem uma ideia distorcida de lei,
tu tem uma ideia distorcida de percepção, porque todo mundo sonha em ser jogador de futebol, né? Todo mundo sonha em ser jogador de futebol. Mas não é essa a realidade. A realidade ela é bem mais cruel, bem mais difícil, né? A realidade que eu sempre digo que não é dos milhões, é dos tostões e da luta pelo sonho, né? De uma carreira linda, não se tenha dúvida disso, mas não tão simples como é passado. Agora, em termos de projeção do que possa acontecer, tem AGAP, tem FAAP, eles poderiam se mobilizar, né? Porque os que ganham mais, aquele encontro dos jogadores, como é que era o nome do Paulo, esse zagueiro do Atlético Paranaense? Bom Senso. Bom Senso. Bom Senso Futebol Clube. Paulo André, né? Ele que coordenou e tal. Eles estavam muito preocupados no começo, falavam em criação de uma Série E, para ter futebol o ano inteiro, e ficou nisso. E, nós que ganhamos mais temos que puxar os que ganham menos, e foi que... O problema toda iniciativa ela é bem-vinda. O problema é tu fazer um bom senso com atletas que não vivem a realidade dos que precisam ser amparados pelo bom senso, né? Então, como eu te digo, mantém-se uma ideia distorcida da profissão e do foco, né? Porque nós temos aí 90% dos jogadores do país jogando só os campeonatos estaduais. Então, é um desemprego de 8 meses por ano. Tá, e acabar com os estaduais traria mais lucro ou prejuízo? De jeito nenhum. Se tu acabar com os estaduais, tu elitiza cada vez mais e tu retira do que eu chamo de pequeno, né? Do pequeno em termos de interesse da mídia, toda e qualquer chance de emprego. Tu acabou com os estaduais, eles vão jogar o quê? Porque eles alguns dizem, vamos fazer outra profissão. Né? Tá, mas o futebol existe, né? É uma profissão também. É a profissão, né? É muito fácil dizer, não, eles que vão fazer outra coisa. Sim, mas enquanto estão jogando, não tem como fazer outra coisa. E aí a gente entra numa outra discussão bem profunda, né? Que é, até tu saber a que nível tu vai chegar, não há uma preparação para outra profissão. Então, ele vem ali sendo criado, afastado de família. Eu repito os meus discursos porque é tão forte, né? Tu sai de casa com 10, 12 anos, te dedica ao futebol a vida inteira, quando tu chega lá 21, 22, olha, não deu certo, vai embora e vai fazer outra coisa. Não teve tempo de estudar. Exatamente. Veio do interior com 11, 12 anos, uma malinha. O Alexandre Pato, deu certo. Vou citar um exemplo que deu certo, para não parecer que dá sempre desgraça, né? Mas o Pato veio de Pato Branco com 11 anos para morar na concentração do Internacional, para morar num abrigo aí, sei lá como é que era, né? Mas era e essa é a realidade. Alojamento. Porque embora a gente fala, né, esse deu certo, esse não deu certo, em alguns casos eu uso um termo que mesmo os ricos que deram certo, que têm projeção e capacidade financeira, às vezes são pobres meninos ricos. Porque aquela retirada de casa na idade mais tenra faz uma falta incrível lá na frente. Passam a vida inteira apanhando da vida. Passam a vida inteira apanhando da vida com dinheiro no bolso. Mas não é o dinheiro tudo, né? E outra coisa, às vezes fazem bobagem por ter dinheiro. Exatamente. Né? Olha o Bruno. Né? O Bruno achou que podia tudo, o goleiro do Flamengo. Até esconder um corpo, até fazer uma loucura daquela, né? É que talvez não seja a bobagem por ter dinheiro, seja a bobagem pela falta, e hoje que é o dia da mulher, talvez da mãe, da família, no momento mais essencial da vida deles. Ou achar que podia tudo, né? Porque o amigo diz, não, deixa que eu dou um jeito, o outro eu dou um jeito, porque aí, enquanto tu tá com a grana, tem 15 ao redor. 20. Olha o Marcelinho Paraíba. Eu me lembro, quando ia fazer setor do Grêmio, chegava o Marcelinho Paraíba e 5, 6 sanguessugas junto. Levou esses sanguessugas todos para a Alemanha. E hoje está aí, com dificuldade, né? Está com dificuldade, com 42 anos, tendo que jogar. Teve um AVC agora. Essa semana, né? E vai voltar a jogar. Vai voltar a jogar. Ele não tem outra saída. Ele precisa. Precisa. Ele já esteve preso, né? Nós temos vários casos, e são vários que não chegam à imprensa, né? Esse mês, teve a morte do Danilinho, né? Pouco divulgada no meu ponto de vista, porque... praticamente não apareceu no noticiário. Praticamente não apareceu, e aí a gente busca, mas cadê os exames cardíacos do Danilinho quando se apresentou no clube? Não fez, time pequeno não faz. Como time pequeno não faz?
Sempre tem um jeito. Como é que tu expõe uma pessoa a um exercício de alta intensidade sem ver se cardiacamente ele está preparado? Nós tivemos o caso do Everton Costa, né, no Vasco, parada cardíaca em campo. Então, é tanta coisa a ser discutida. Vê que o Everton Costa ele teve que abreviar a carreira na dúvida. Ele tentou 2 vezes voltar. E na terceira o médico disse para ele, bom, agora é o seguinte, ninguém mais assume nada, é tu e deu. E o Everton, aí ele resolveu parar. E o Everton, nessa necessidade, o Everton é meu cliente, ele dizia, eu preciso jogar. E os médicos disseram, tu pode morrer em campo. E nenhum médico avalizou o retorno dele. Tá? Mas uma carreira encurtada por uma... Na realidade, a gente não pode dizer, no caso do Everton, que foi uma falha grande, porque às vezes aparece o Everton era doença de Chagas, mas o clube sabia e sequer comunicou a ele para dar a ele a opção de decidir sobre o seu futuro. É muito complicado, né? E o futebol feminino, Maurício? Quando é que vai se organizar no Brasil? Você tem essa esperança? O que você ouve das meninas? Não sei se você fala com a Duda. Falo, eu recebo a Duda de vez em quando para conversar, a Tatiele já foi no escritório. Na realidade, eu acho que o futebol feminino é a triste realidade do esporte amador no país. E quando eu falo esporte amador, eu sempre digo que é muito importante a gente fazer essa diferenciação, né? Porque esporte é esporte, não existe esporte amador, né? Existe o esporte e a relação que as pessoas têm com ele. Então, vôlei é esporte amador? Não. Vôlei é esporte, quem pratica ele de forma profissional é profissional. Mas é um descaso, né? Se tem Olimpíada, nós viramos o país da mudança. Vai mudar isso, vai mudar aquilo. Que orgulho desse atleta. Orgulho desse atleta. E aí nós vemos agora tantos campeões olímpicos aí amargando, né? E o futebol feminino é exatamente isso. Ainda tem algum apoio legal, que a alteração legal hoje trouxe necessidade de que os clubes tenham um setor feminino, mas é ilusório, porque a gente vê a luta pela a Duda no Inter. Isso prova que nós temos bastante preconceito ainda. Porque se apoiar e se tiver divisão de base, se tiver organização, dá para fazer. E muitas atletas nossas indo embora, inclusive do estado, né? Nós temos meninas com destaque em seleção brasileira, indo para Santos, indo para São Paulo, em busca, porque aqui nós temos muito limitado, né? Em muitos casos de outros esportes tem que ir para o exterior para receber algum tipo de apoio. Né? Exatamente. No futebol também muitas acabam tendo esse tipo. E isso é uma luta jurídica também. Eu estou agora fazendo o processo de um time inteiro de vôlei de Rio do Sul, de Santa Catarina. Famoso. Tá? Feminino, onde as meninas saíram das suas cidades, tiraram seus filhos da escola, né? E o time simplesmente encerra e diz assim, não, vai embora e te vira. Né? E nós estamos buscando o direito dessas mulheres na justiça, exatamente pelo descaso que é o esporte que não seja o futebol. O futebol ainda tem o glamour e a atenção dos nossos órgãos públicos com mais afinco. Só que o Tinga faz parte, é a Associação Brasileira das Vítimas... É a Associação Brasileira das Vítimas do Acidente da Chapecoense. Abravic, né? Isso. O Tinga é uma das pessoas... Essa associação, ela foi montada, se eu não me equivoco, pelo Túlio de Mello, numa atitude linda, né? Era centroavante da Chapecoense e se propôs a ajudar as famílias e logo depois disso ele teve atletas que se engajaram também no auxílio e um destes atletas é o Tinga. Essa associação ela tem ajudado muito, não só com psiquiatras, com escolas, mas também delas se sentirem abraçadas, já que não se sentem pela equipe, né, pela Chapecoense em si. Mas a Chapecoense não faz nada? Nada. A Chapecoense judicialmente... a Chapecoense tem uma frase no processo que me entristece muito, que no meio do processo judicial a Chapecoense diz que as esposas esquecem de dizer que a maior prejudicada com o acidente foi a Chapecoense, que perdeu o seu patrimônio. Tá pior que a frase do Fernando Carvalho, né? Diz que o Inter também tinha a sua tragédia. Exatamente. A Chapecoense não pode nem se queixar da frase do Fernando Carvalho, então, né? Exatamente. Mas a gente espera que
Eu tenho tentado, eu fiz propostas de acordos durante os processos e tenho tentado sensibilizá-los, porque algumas esposas estão em situações lamentáveis, esposas de funcionários da Chapecoense, que nem o seguro tiveram direito. Pois é, isso é pior ainda. Então, vamos ver se sensibiliza Amolece e a o gente coração. consegue chegar num denominador comum. A gente ouve muita gente dizer assim, mas o que elas querem? Receber para o resto da vida? Não, elas querem se estruturar para poder seguir a vida. É, claro. Receber só pro resto da isso. vida não, mas um bom acordo, um bom Para que dê direcionamento. tempo delas retomarem a vida, terem uma carreira e poder sustentar os filhos que estão sendo criados sem pais, né? Esse tipo de argumento, venhamos. Né? Ninguém está livre do Até porque desastre. vamos combinar, daqui a pouco, agora em 2019, a Chapecoense vai ter um novo contrato de TV, vai ter um acréscimo de receita, pode usar parte disso para ajudar as famílias. De uma né? forma objetiva, claro que a tragédia foi tragédia também para a Chapecoense, mas nunca a Chapecoense oferiu tantos lucros com a sua tragédia. Não, ficou um time grande. Nunca vendeu tantas camisetas como vendeu após a tragédia. Teve seu nome no mundo inteiro divulgado. Então, a gente esperava que algumas coisas assim, vendeu mais camiseta, vamos destinar um pouquinho para as esposas. Aquelas camisetas... Até para chamar a coisa à boa. venda, né? Teve uma série de camisetas da Chapecoense, acho que ainda está à venda, que fazia uma homenagem às vítimas. Algo dessas camisetas era repassado às famílias? Nada. O que foram repassadas às famílias foram doações dos jogos, né? E doações diretas, tinha um número de conta que quem quisesse podia doar. As famílias receberam as doações 41 mil. Foram, se eu não me engano, para cada família. Né? Isso vai rapidíssimo. Né? Bom, vamos voltar para a nossa aldeia aqui. Os times do interior, pelo menos só os da Série A, já estão mais bem estruturados? Você sente que há uma estruturação para crescimento em alguns clubes do interior, ou é cíclico isso? Eu ia entrar exatamente nisso. Parece que vai, mas não vai. Houve uma melhora, sem dúvidas, uma organização, mas é cíclico por direção. A gente vê clubes extremamente organizados, aí muda a diretoria e já desorganiza novamente. Tá? Eu sempre digo que eu faço a crítica, mas também quando existe alguma coisa boa, a gente tem que trazer aqui, né? Eu vou citar o exemplo do Inter de Santa Maria. Pagou tudo, né? Que, incrivelmente, na dificuldade, foi ao meu escritório, seu presidente, Marqueto. Sim. Gosto de dizer o nome, porque assim como eu critico o que não paga... Antigo presidente que voltou. Exatamente. O Marqueto é da minha época de repórter. O Marqueto veio ao meu escritório e disse, eu quero pagar o que eu devo, né? Dentro da minha realidade. Nós sentamos... Vamos elaborar uma forma de pagamento. E ele cumpriu tudo que me foi prometido. Quer dizer que você fez um condomínio de credores. Fiz um condomínio de credores do Inter de Santa Maria. E ele, em alguns momentos, teve dificuldade, me ligava e dizia, doutora, não vou conseguir, me dá mais 10 dias, me dá mais 20 dias. E o que eu disse a ele, assim, quando a gente vê que o clube tem boa vontade, que tem honestidade no trabalho... A gente joga junto, porque o objetivo é que os meninos recebam. Com mais dificuldade ou com menos dificuldade, o objetivo final é esse. E se todos os presidentes tivessem a atitude que o Marqueto teve, eu tenho certeza que nós tínhamos construído uma relação muito mais, de muito mais sucesso do que a briga judicial, do que o penhora de jogos, penhora de bilheteria. Porque, na realidade, o que se busca é só receber o que os meninos não receberam. Não precisa ser sempre guerra. Né? Exatamente. Tem que ter sensibilidade e cálculo. Mariju, há poucos dias esteve aqui o Dr. Décio Neuhaus, que também trabalha muito com atletas, e ele comentou por cima que alguns jogadores questionam na justiça questões referentes a horas extras e adicional noturno. Como é que tem sido o posicionamento da justiça nesses casos? O que os jogadores têm obtido de vitórias nesses pleitos? Olha, eu não tenho ações cobrando hora extra de atletas. Eu tenho ações cobrando o que a lei determina em relação às concentrações e os adicionais de viagens, tá? Eu tenho, sim, ações de profissionais de futebol e não atletas em relação ao período de trabalho, preparadores físicos,
auxiliares técnicos, treinadores, sim, cobrando horas extras. Dos atletas, dos que conversam comigo, porque existe casos peculiares, talvez em algum clube o atleta tenha que chegar em tal horário e cumprir mais do que as 8 horas. Nos atletas que chegaram a mim, eles não reclamaram nunca do excesso de horário em relação às 8 horas diárias. Né? Então, porque quando que eu vou cobrar a hora extra? Quando eu exceder a jornada legal, que são das 220, 44 semanais. Eu não tenho nenhuma ação minha de atleta cobrando hora extra normal. Nós temos, sim, atletas cobrando concentrações. Por quê? Porque a lei determina que, além do valor salarial, eles têm que ter acréscimos remuneratórios pelos períodos de concentração. Né? E as pessoas, às vezes, dizem, mas vai cobrar concentração? Mas quando a gente fica a serviço do empregador, de sexta a domingo, sem poder sair, sem poder ver minha família, o normal é sim ser remunerado. E a gente olha o jogador como se ele não fosse um trabalhador comum. E ele é. Então, tudo que é direito garantido em lei, nós cobramos. Como eu não tenho no meu escritório atletas me reclamando mais de 8 horas de trabalho diária, eu não tenho hoje ações para poder te dar um feedback em relação a ele. Atletas de grandes clubes cobram também? Com essas concentrações? Sim. Ou os clubes já pagam, não está embutido? Não, alguns clubes pagam, alguns clubes não pagam. Na realidade, tem uma previsão no contrato, né? Então, existem clubes grandes que pagam um valor X e mais um Y de acréscimo remuneratório pela concentração. Ok. Mas tem alguns que pagam só o salário e aí a lei diz que precisa do acréscimo. Às vezes até por desorganização acabam pagando. Exatamente, Né? exatamente. Me diz uma coisa, os clubes do interior até pode ser uma falta de informação da gente, né? Os clubes do interior ainda concentram os pequenos? Alguns sim. Da Série A, alguns, né? sim. Não, da Série A quase todos, né? É? Uhum. Mas da Série B não? Da Série B, alguns sim, alguns não, dependendo da depende da capacidade distância de viagem também. Dependendo... Sempre tem a parceria com o hotel da cidade, né? Então, assim, não posso te dizer todos concentram e todos não concentram. Alguns sim, alguns não. É tudo um esforço impressionante, né? Um esforço muito grande. Parceria, o que a gente discute, na realidade, usando uma metáfora, é não dar o passo maior que a sua perna, né? Então, quanto tu tem de orçamento para fazer o teu time? X. Então, o que tu pode pagar 1.000, paga 1.000. Tu pode pagar 10, paga 10. O que a gente discute é não oferece 10 se tu só vai pagar 1.000. Sim. Sabe que o zagueiro esse que hoje é comentarista, não é nem comentarista mais, é gerente de futebol do Santos, o William. Ele fez um cálculo de que, não sei se chegava a 85% dos jogadores eram separados. Os jogadores já estão conseguindo se ordenar para não se separar tanto, para organizar a vida. Olha, essa parte... É uma raça, né? Essa parte eu não sei, não consigo te dizer com clareza. O William é um jogador que sempre foi diferenciado. Logo Sim. que o William parou de jogar, o William esteve no meu escritório, numa reunião, ele estava fazendo uma empresa de projeção de futuro para os atletas. É isso, por isso que ele chegou Ele ficou um tempo trabalhando nisso e depois eu brinco que o bichinho do futebol trouxe ele de volta e hoje ele tá... Mas ele é um cara muito inteligente, diferenciado, né? Mas eu acho que é uma carreira que tem como característica uma precocidade muito grande no desenvolvimento da profissão. Então, tu tem menino com sucesso com 21, com 22 anos, né? É muito difícil tu com 21 e 22 anos ter uma estrutura de pensar em planejar o teu futuro. Então, é muito complicado. É mais amplo o problema do que parece. Quando a gente pega casos de jogadores das categorias de formação de clubes grandes, eles têm acompanhamento psicológico, pelo menos nos clubes da Série A. Eles têm um acompanhamento escolar e reforços no clube. Às vezes tem até um segundo idioma no clube. Como é que isso funciona na realidade do interior? Se tem algum suporte para o jogador que está sendo formado? Ou qual clube tem modelo? Será que eu posso te dizer que isso funciona? Como é que funciona? Mas funciona.
Assim, ó, é que se a gente traz a realidade para vocês é tão gritante, nós temos meninos que ligam para dizer que está passando fome. Doutor, eu estou aqui e faz 2 semanas que é massa com ovo. E aí, o que tu faz? Até isso tu tem que... O que tu faz, né? Porque eu brinco assim, né? Eu sou advogada. Não, e aí é a mãe de todos, né? E aí, como hoje é o Dia da Mulher, e é bem legal isso, que eles acabam tendo uma relação de te enxergar, talvez como mãe deles, É né? a salvação da lavoura. E eu não vou dar nome, porque eu tenho um caso muito lindo, mas eu não vou dar nome de um atleta que hoje tem uma carreira muito... posso te dizer promissora. Que deu certo? Não, já está até fora do Brasil, mas já jogou em grandes clubes. Que um dia eu levei X para ele comer, porque ele ligou dizendo assim, eu estou passando fome. E para eu dizer para vocês que eu levei X, ele não estava muito longe da minha casa, né? Então, assim, essa realidade não chega, né? As pessoas não veem. E aí, talvez, eu sempre digo assim, as pessoas, o Adriano acabou com a carreira dele, ele largou a Inter de Milão e veio soltar pipa na Vila Cruzeiro. Mas talvez quando ele precisasse soltar pipa na Vila Cruzeiro, ele estava trabalhando precocemente. Quem é esse? O Adriano Imperador. O Adriano Imperador. Né? Quando o Adriano abandonou a Inter, ele veio para onde? Para a Vila Cruzeiro, né? E os caras disseram assim, ele está de pé descalço soltando pipa. Que irresponsável. E eu digo assim, isso talvez seja mais profundo, porque na idade onde ele devia estar de pé descalço do lado da mãe dele, soltando pipa, ele estava com o peso de uma família nas costas. E quando esse peso acalmou, o que ele volta? A soltar pipa na Vila Cruzeiro. Então a coisa é complexa demais para que a gente faça uma análise simplória dela. Olha aqui, ó, essa é uma semana Grenal também. Hoje, claro, toda a homenagem ao Dia da Mulher. A gente está falando de problemas que envolvem homens e mulheres no futebol. Mas não podemos descuidar também da semana Grenal, que é bem curta, né? Quinta, sexta, sábado, depois já vem aí o clássico Grenal, que não define muita coisa. Depende tudo do Juventude hoje à noite, o que vai conseguir contra o São José. O São José praticamente está classificado, precisaria mais um pontinho aí para garantir matematicamente e até para garantir-se entre os 4 melhores. Se o Juventude empatar com o São José, o Grêmio estará classificado. Então, às 9h30 da noite hoje, já saberemos o tamanho da disputa Grenal. E outra, o Inter, para ser primeiro, terá que ganhar o Grenal. Se o Internacional empatar e o Brasil de Pelotas ganhar o jogo do São Paulo, que já está praticamente rebaixado, o Internacional será segundo colocado. E aí não teremos Grenal. Se der empate no Grenal, que até pode servir para os dois, não haverá enfrentamento na próxima etapa e só se enfrentarão, não, Maurício, na final. Se for segundo e oitavo, segundo e oitavo, aí só na final. Então, Grêmio Internacional podendo ter a faca e o queijo na mão para ter um empate amigo. E vamos lá, se o Inter empatar e o Brasil ganhar, o Brasil é primeiro. Aí o Brasil vai pegar o Grêmio. E aí o Brasil vai decidir em casa, vai ser uma parada torta para o Grêmio também. Né? E o Internacional, a tendência, se ficar em segundo, sétimo deve ser quem? Uma Avenida, um São José. O Avenida, aliás, que pelo menos a mídia já especula, caso o Juventude não consiga ganhar hoje de São José e o Avenida esteja matematicamente classificado, assim como o Grêmio, o Avenida vai com reservas contra o Novo Hamburgo. Então, até por isso passa essa partida de hoje. Cruzeiro precisando do resultado. Mas aí... Porque hoje o Cruzeiro ganhando está na frente do Novo Hamburgo. O Cruzeiro ganhando está na frente do Novo Hamburgo pelo saldo de gols. Mas se o Juventude perde hoje, fica com o mesmo saldo que tem o Cruzeiro. E o Juventude joga em casa com o Veranópolis. E o Cruzeiro com o Caxias, daqui a pouco... Cada um vai ter que fazer por si, hein? Daqui a pouco, se o Juventude perde hoje e o Cruzeiro ganha e o Novo Hamburgo ganha, uma derrota do Caxias para o Cruzeiro pode rebaixar o Juventude. E aí tem toda a rivalidade. Todo mundo tem que fazer por si. É verdade. Em resumo, o Cruzeiro para continuar na frente. O Cruzeiro só ganha nos critérios, né? O Cruzeiro está ganhando nos critérios no saldo de gols do Novo Hamburgo. Pois é. Se o Novo Hamburgo conseguir fazer um saldo melhor... Mas é relativamente expressivo, né, Rec? O Cruzeiro tem saldo -5, o Novo Hamburgo -9.
São 4 gols de diferença, considerando que os dois ganhem. Mas bota 2 para cima e 2 para baixo aí. Mas aí não precisa 2 para baixo. Se o Novo Hamburgo ganhar e o Cruzeiro não ganhar, já passa. É verdade. Os dois têm que O ganhar. Novo Hamburgo ganha de 1-0. Não, o Novo Hamburgo tem que ganhar de 5 e o Cruzeiro de 1. Mas se a Avenida colocar o segundo time, o titular já é brabo, olha. Mas teremos luta até o final. Teremos. O Juventude, por exemplo, se empatar hoje, pode jogar. Não dá para empatar também na última. Vai ter que ganhar. O Juventude tem que ganhar um dos 2 jogos. Tem que ganhar um dos 2 jogos. Se o Juventude empatar um e perder o outro, pode ser ultrapassado. Para chegar a 12 e continuar na frente nos critérios. O Juventude. E hoje a situação do Juventude, Rec. Se o Juventude perder por 1-0 para o São José. Já fica com o mesmo saldo negativo. Segue em 9º. Se perder por 2-0, já cai para 10º. Porque aí fica com o saldo -6 e o Cruzeiro -5. Então tem muita emoção ainda. Esse empatezinho do Cruzeiro contra o Internacional. E podia ter ganho, né? De novo, o Lomba foi destaque na noite de ontem. Grêmio venceu o São Paulo por 1-0 na Arena, subiu para a 8ª colocação, gol tricolor. Capitão Michael de pênalti. Foi difícil o jogo, mas mataram no cansaço o São Paulo. Aos 15 do segundo tempo, estava babando na gravata o São Paulo. Se recuperando de edema na coxa, Luan passará por exames hoje e é a grande dúvida do clássico junto com o Potker, né? E junto com o Damião também. O Arthur jogou ontem. Se o Renato quiser, ele pode começar o jogo, mas eu acho que vai começar na reserva também. São Paulo que ainda tem chance, né? Tem, mas aí... Mas tem, né? Pra mim tá morto e a corvoada em roda. Mas tem, se Cruzeiro e Novo Hamburgo perderem, o Novo Hamburgo perdendo e São Paulo ganhando, São Paulo já passa o Novo Hamburgo. E aí vai pro saldo com o Cruzeiro. Hoje o saldo do São Paulo é -7. Ganhando ele teria que no mínimo ir para -6. E o Cruzeiro tem -5. Perdendo no mínimo vai para -6 também. O São Paulo vai pegar o Brasil de Pelotas, que quer ser primeiro. Clássico local. Após cumprir suspensão, Jael deve voltar ao time titular. Vai voltar ao time titular. Léo Moura deverá ser o único desfalque pelo lado tricolor, se o Luan for liberado. Venda de Arthur ao Barcelona está perto de ser finalizada. Foi admitida como tal a venda pelo presidente ontem. Restam detalhes e há a possibilidade, inclusive, de um anúncio a qualquer momento. O Inter empatou em 0 com o Cruzeiro, permanece na liderança. Goleiro Danilo Fernandes já treina com bola, mas não estará apto para jogar o clássico. Não acredito que nem fique nem na reserva. Confirmada a presença do árbitro de vídeo para o Grenal, baixou de 50 para 30 mil. O Noveleta está sempre fazendo um negocinho, né? Ou baixa para 30, porque tem mais 2 Grenais possíveis aí na sequência, ou na finaleira, e aí vocês vão lucrar e tal. Então conseguiu baixar para 30. O Internacional é que paga. Atacante Rossi está em Porto Alegre para acertar últimos detalhes do contrato, fazer exames médicos e assinar com o Internacional. O jogador vem do futebol chinês, 2ª divisão, passou pelo Goiás e bem pela Chapecoense. Ele está na 2ª divisão da China. Só confirmando os jogos do final de semana, tem hoje São José e Juventude. O São José lutando pela ponta de cima, o Juventude brigando para sair da ponta de baixo. E pode até pensar em classificar. Se ganhar o Juventude, o Grêmio vai ter que ganhar o Grenal. Se o Juventude ganhar hoje do São José, vai a 12. O Grêmio tem 13. E aí, se o Grêmio empatar o Grenal, fica com 14. O Juventude pode chegar a 15. Porque joga em casa contra o Veranópolis. Vejam só. É o clássico da polenta lá. Grenal, às 5 da tarde. Inter, todos às 5, né? Inter e Grêmio, porque é no Beira-Rio. São Luís e São José. A dupla de Santos aí. Cruzeiro e Caxias. Juventude e Veranópolis. São Paulo e Brasil de Pelotas. Avenida e Novo Hamburgo. Já voltamos. Bascaria, melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324 em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 30 61 62 62. É o menor e o melhor custo-benefício de pizzarias de Porto Alegre. E a melhor pizza também. Bascaria. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais, atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para seu veículo. Da troca de óleo até aspiração de tapetes estofados, calibragem e verificação de 15 itens sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência,
com um espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. E atenção, clientes do posto Boqueirão. Segue o desafio. Responda a pergunta e seja contemplado com uma surpresa incrível. Qual posto que tem quilômetros de vantagens? Possui gasolina de qualidade, atendimento personalizado? Posto Boqueirão, em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP e também aqui em frente ao campus da Ubra. Vamos com o gol na memória? Na Arena, Grenal 403, vencido pelo Grêmio 4-1. Alain Ruiz, o quarto gol tricolor. Esse Grenal aí poderia ter sido mais. O Grêmio fez mudanças com a entrada do Juliano e o Alain Ruiz e moeu com o Internacional, né? Foi um Grenal em que o D'Alessandro, né, brigou com o Alain Ruiz, que foi para frente do banco do Internacional para comemorar. O D'Alessandro arrumou fez o Salcedo um factoide para terminar o jogo. Vamos com a pichotada. Em cobrança de pênalti, goleiro conta com a sorte, mas também pratica uma sequência de defesas. Vamos ver. Acho que isso não é pichotada, hein? Para isso aí é ping-pong. Essa é a primeira. Não, mas não foi pichotada. Mas é um lance curioso. Né? É um lance curioso, aí sim. Curioso. Mota curioso nisso. Nossa senhora, esse goleiro aí é o milagreiro do século. Já voltamos. Mariju, só para encerrar, obrigado pela presença, obrigado Maurício, às 19 horas tem mais. Estava conversando com a Mariju, ela vai falar sobre esse tema na sequência aí. Essa nova lei trabalhista ainda pode prejudicar mais quem ganha menos nos clubes do interior. Até às 19.